O próximo resumo semanal de Quando Me Apaixono está eletrizante e você não pode perder. Mas antes, não esqueça de apoiar o nosso canal, dando o like e comentando de que cidade você assiste a esse vídeo. Renata e Marina procuram Saul. O apostador aparece. Renata e Marina percorrem a casa de jogos. Saul se senta para jogar. Marina escuta o grito do apostador que ganha uma aposta. Renata e a médica localizam Saul. O apostador reage abismado. Marina percebe que Saul não abandonou o jogo. Ele tenta fugir. Todos correm. Gema conversa com Matias, Adriana e Honório. Ela comenta que o marido a deve fidelidade. Gema esclarece para Adriana que pedirá o divórcio. Ela anuncia que pretende se valorizar. Gema decide continuar com o investimento na empresa. Ela pensa em procurar Gonçalo. Gema anuncia sua partida. Ela entra no carro. Todos sentem pena de Gema. Germano não alcança a esposa. Ele encara os rivais. No dia seguinte, Aníbal segue tentando adivinhar a senha. Matilde aparece. Aníbal comenta que não conseguiu dormir. Matilde sugere que o jovem se alimente. Ela admite que Augusto é um gato. Matilde faz Aníbal ter uma ideia. Ele consegue desbloquear o computador. Aníbal percebe que o gato era a senha. Matilde anuncia que Augusto se acha. Aníbal e os demais encontram a investigação de Augusto. Ele comenta que também achou os arquivos do vilão. Aníbal encontra a passagem no nome de Jerônimo. Todos desmascaram o vilão. Aníbal comprova que Augusto agiu por Renata. Carlos deduz que a mocinha corre perigo. As grávidas gritam por ajuda. Os seguranças capturam Saul. Renata e Marina comentam que conhecem um apostador. Os seguranças soltam Saul. Renata e Marina pedem para os profissionais seguirem por perto. A mocinha pergunta o motivo de Saul ter mentido. Marina ameaça denunciar o apostador. Saul é pressionado. Ele admite que agiu por dinheiro. Renata pergunta quem está por trás da situação. Ela descobre a culpabilidade de Augusto. Saul comenta que foi procurado e contratado pelo vilão. Ele relembra que estava devendo muito dinheiro. Saul comenta que Augusto pagou as suas dívidas. Ele admite que procurou Marina por interesse. A médica reage furiosa. Saul admite que Marina não merecia tamanha baixaria. Ele comenta que estava desesperado. Renata exige saber o que Augusto ordenou. Saul comenta que precisava ser testemunha da suposta fuga. Renata anuncia que Jerônimo está desaparecido. Ela comenta que Saul merece ser preso. Regina se preocupa com Roberta. Matias insinua que Josefina e a invejosa estão juntas. Adriana supõe que a víbora está no apartamento de Germano. Honório comenta que não sabe o que pensar sobre o engravatado. Ele fala para Gonçalo que eles devem iniciar uma investigação. O ricaço anuncia que Josefina não pode escapar. Gonçalo decide chamar a polícia. Josefina acorda Roberta. Ela sugere que a filha vá para a mansão. Roberta comenta que não será bem recebida na família. Josefina crê que a invejosa pode reconquistar a confiança de Regina. Roberta comenta que a viúva nutre carinho por Renata. Josefina exige que a filha banque a vítima. Ela explica como Roberta deve agir. Josefina anuncia que a invejosa precisa confirmar que foi enganada por Germano. A víbora assegura que Regina vai entender Roberta. Josefina comenta que a viúva não tem moral para julgar ninguém. Roberta concorda. Renata e Marina não se convencem com a versão de Saul. A médica reitera que Jerônimo nunca subiu no avião. Saul admite que usou o nome do vingativo. Ele comenta que Augusto tinha tudo planejado. O apostador anuncia que o vilão registrou a licença de embarque de Jerônimo. Saul admite que usou a passagem que ganhou de Augusto. Ele confessa que estava com uma carteira de identidade falsa. Renata percebe que Augusto é um psicopata. Ela relembra que Saul ligou para Jerônimo. O apostador recorda que pediu para o vingativo ir ao mercado da cidade. Saul anuncia que não chegou a falar com Jerônimo. Ele admite que observou o vingativo. Saul comenta que Jerônimo não o conhecia. Ele tem uma lembrança. No passado, Saul reconhece Jerônimo. No mesmo momento, Matias e Lázaro veem o vingativo. Marina chega no mercado. Saul sorri. Jerônimo aparece sentado. Medeiros passa pelo local.
Um estranho se passa por Saul. Ele inventa para Jerônimo que conversou com Marina. O verdadeiro Saul fica por perto. O estranho comenta que Marina quer encontrar Jerônimo em outro local. Ele obriga o vingativo a acompanhá-lo. Jerônimo pensa no casamento, mas percebe que não tem escolha. Ele crê que irá para a igreja. Saul segue observando. Medeiros corre. Saul aborda Marina. Ele fala para ela que está tudo pronto para a viagem. A médica agradece o apostador pelo apoio. Na atualidade, Saul esclarece que não voltou a saber de Jerônimo. Ele comenta que não tem motivos para mentir. Renata e Marina exigem que Saul volte para a capital. Elas perdem a paciência com o apostador. Saul comenta que precisa arrumar os seus pertences. Renata e Marina não se sujeitam a uma nova armação. Carlos não consegue falar com a mocinha. Lázaro sugere ao cunhado que a polícia seja envolvida no caso. Carlos comenta que precisa esperar o aval de Renata. Ele relembra que o notebook foi roubado da Cruz do Amor. Aníbal decide copiar os arquivos. Ele recebe um pendrive. Matilde percebe que Aníbal está sofrendo. Ele comenta que Augusto não presta. Carlos anuncia que Aníbal é corajoso. Ellison concorda. Carina entra no escritório. Ela chama Ellison para ir ao psicólogo. Saul arruma sua mala. Ele não consegue despistar as grávidas. Renata e Marina exigem que Saul entregue o passaporte. O apostador abre um cofre. Renata e Marina veem o dinheiro. A mocinha pega o passaporte. Renata anuncia que comprará o primeiro voo para a capital. Antônio chega no interior. Ele reencontra Severino. O padre o questiona. Antônio conta para Severino que Gonçalo contratou um investigador. Ele comenta que Marina está abalada. Severino descobre que a médica e Renata se uniram. O padre reage surpreso ao descobrir que a sobrinha viajou. Sabrina cuida de Jerônimo. O ajudante aparece com ervas. Ele decide triturá-las. Sabrina procura o número da fazenda. O ajudante se oferece para ajudar a curandeira. Sabrina pensa em mandar o colega à bonita. Ela verifica a febre de Jerônimo. Renata decide comprar as passagens. Saul anuncia que quer ir ao banheiro. Renata pede para Marina vigiar o apostador. A médica reitera que odiou reencontrar Saul. Ele assegura que a ama. Marina comunica que Saul não tem perdão. Ela o espera na porta do banheiro. Saul tenta se safar da situação. Josefina fala para Roberta que, por amor, tudo se justifica. Ela comenta que a filha não precisará aguentar a família por muito tempo. Roberta fala para Josefina que também irá para a Suíça. A víbora celebra. Josefina comenta que sempre pensou em Roberta. A invejosa comunica que quer uma vida de rainha. Roberta sai do apartamento. Josefina segue contente. Renata atende Regina. A mocinha comenta que está a caminho da capital. Renata anuncia que encontrou o Saul. Ela revela para Regina que Augusto é o responsável pelo desaparecimento de Jerônimo. Renata pede discrição à viúva. Adriana e Constanza comentam que Augusto sempre odiou Jerônimo. Roberta encontra a polícia na entrada do prédio. Honório, Gonçalo e Matias cercam a invejosa. Josefina vê as viaturas. Gonçalo exige que Roberta entregue a mãe. A invejosa banca desentendida. Honório anuncia que Paulina viu Roberta e Josefina juntos. A invejosa rebate as acusações. Roberta e Matias discutem. Ela comenta que não voltou para casa por vergonha. Honório ressalta que Roberta só age por conveniência. Gonçalo comenta que o apartamento é de Germano. Honório anuncia que a polícia vai revistar o local. Marina e Renata estranham a demora de Saul. Elas pedem para um idoso chamar o apostador. Ele comenta que não há mais ninguém no banheiro. Renata e Marina invadem o local. Elas percebem que Saul conseguiu fugir. Marina comenta que é uma idiota. Renata não culpa a médica. Marina e a mocinha temem que Saul alerte a Augusto. A médica comenta que o apostador só pensa no próprio umbigo. Renata e Marina decidem seguir viagem. Os oficiais não encontram Josefina. Roberta reitera que não tem contato com a víbora. Gonçalo comunica que precisa confrontar a invejosa sobre Germano. Ele admite para Honório que não acredita em Roberta. Gonçalo segue convencido de que a invejosa conhece o paradeiro da mãe. Josefina surge no terraço. A polícia vai embora.
Roberta relembra que pediu para Josefina se esconder no terraço. A invejosa comenta que a mãe é sua malvada favorita. Adriana relembra que Roberta e Augusto sempre se deram bem. Ela teme que a invejosa tenha se aliado ao vilão para prejudicar Jerônimo. Regina fica incomodada. Adriana e Constanza comentam que a viúva não conhece a verdadeira Roberta. A baixinha decide procurar Selena. Constanza comenta que Adriana e Renata são impulsivas. Ellison espera o psicólogo. A adolescente tenta sair do consultório. Aníbal e Karina controlam Ellison. Eles a obrigam a vencer o medo. Aníbal e Karina comentam que Ellison deve ser valente. Eles anunciam que ela não pode falhar consigo mesma. Carlos entrega o cheque para Priscila. Ela comenta que sempre o ajudará. Priscila se declara para Carlos. Ele a rejeita. Priscila pede um beijo de despedida para Carlos. Ele comenta que só a vê como uma amiga. Carlos anuncia que o seu coração é de Matilde. Priscila chora. Ellison anda de um lado para o outro. O psicólogo a chama. Ellison pede a companhia de Karina. O psicólogo não permite. Ellison segue sendo paparicada. Ela fica a sós com o psicólogo. Ele a interroga. Ellison anuncia que quer se curar da anorexia. Roberta pede a ajuda de Regina. A viúva reitera que Germano tem uma família. Roberta comenta que não manda no coração. Ela relembra que Regina passou pela mesma situação. Roberta diz que a história sempre se repete. Ela anuncia que Germano prometeu abandonar Gema. Gonçalo entra em cena. Regina pede para o marido escutá-la. Ela comenta que acredita em Roberta. Regina relembra a Gonçalo que ele também estava casado quando eles se conheceram. Roberta comenta que Germano a seduziu. Ela jura a Gonçalo que caiu em uma armadilha. Roberta comenta que pensou que a viagem era laboral. Gonçalo finge entender a invejosa. Ela comenta que Germano é experiente. Gonçalo e Regina perdoam Roberta. Ela finge amar os pais postiços. Gonçalo pede para Regina ir ao escritório. Roberta desfruta a situação. Gonçalo esclarece para Regina que a invejosa é uma fingida. Eles seguem com a farsa. Regina fala para Gonçalo que Renata ligou. Ele descobre que Augusto ordenou o desaparecimento de Jerônimo. Josefina pega a sua mala. Ela entra no apartamento novamente. Julieta vê a víbora de costas. Ela comenta que Germano tem muitas amantes. Roberta liga para Josefina. A víbora confirma que foi para o terraço. Roberta conta para Josefina que elas foram vistas por Paulina. A invejosa comenta que já manipulou os pais postiços. Josefina continua no apartamento. Roberta anuncia que foi fácil enganar Regina. Gonçalo e a viúva levam Renata para um restaurante. A mocinha percebe que os preocupados estão estranhos. Renata pensa no pior. Regina comenta que descobriu algo importante. Renata percebe que a viúva está chorando. A mocinha comenta que Regina tem um olhar terno e amoroso. Renata admite que está bastante sensível. Ela relembra a infância. Renata crê que está delirando. Ela volta a pensar em seu primeiro aniversário. Renata relembra os primeiros passos. Ela recorda que Carla estava presente. Renata também relembra que Roberto presenteou Regina. A mocinha admite que sempre pensa em Carla. Regina comenta que a grávida não está equivocada. Ela anuncia que as lembranças de Renata são reais. Regina confirma que a mocinha esteve no aniversário. A viúva relembra que a família era feliz. Renata não entende nada. Gonçalo anuncia que Roberta não é filha de Regina. A viúva decide contar a verdade. Regina revela para Renata que é mãe dela. Regina se levanta. Ela toca em Renata. Gonçalo se emociona. Regina acaricia Renata. A mocinha fica desnorteada. Regina se declara para Renata. Ela comenta que a mocinha é o seu bebê. Renata aceita o abraço de Regina, mas segue aérea. Selena revela para Adriana que vai se casar. A jovem conta as horas para o casamento. Adriana comenta que também vai se casar com Matias. Selena admite que estranhou o chamado da baixinha, percebendo que ela não quer falar apenas sobre os casamentos. Adriana sugere que a jovem desmascare Roberta. A baixinha comenta que suspeita da invejosa de Augusto. Selena conta para Adriana que Roberta e o vilão são amantes. A jovem anuncia que os vilões não prestam, reiterando que eles foram feitos um para o outro. Selena comenta que Roberta sempre quis tudo o que era de Renata. Ela anuncia que está disposta a abrir os olhos da mocinha. Selena comenta que Jerônimo já sabe de tudo, reiterando que achava que Renata também estava sabendo.
Adriana supõe que o vingativo não quis magoar a esposa. Regina comenta que as impressões digitais de Roberta e as da sua filha biológica são diferentes. Renata passa mal. Ela começa a chorar. Gonçalo acalma Renata. Ele comenta que ela é fruto de um grande amor. Regina relembra que sempre procurou Renata. Ela comenta que ama a mocinha desde que a viu pela primeira vez. Renata segue calada. Ela busca forças para falar. Renata comenta que sempre quis ter uma mãe como Regina. Elas seguem bastante emocionadas. Renata confessa que amou a notícia. Ela volta a agarrar Regina. A viúva comenta que a sua alma reconheceu a mocinha. Renata admite que também sempre sentiu algo especial por Regina. A mocinha pede para a mãe beliscá-la, pois não consegue acreditar na notícia. Renata comenta que Regina é perfeita e generosa. A viúva anuncia que sente orgulho da mocinha. Gonçalo segue assistindo o momento. Regina comenta que Renata é bela e inteligente. Elas gargalham. Renata agradece a Deus. Ela grita que é filha de Regina. Gonçalo comenta que a esposa e a mocinha são os seus dois grandes amores. O momento segue emocionante. Renata e Regina comentam que vão se amar eternamente. A mocinha comemora por ter uma mãe. Gonçalo volta a se unir ao abraço. Ele comenta que tem sorte. Germano reitera que Regina e Renata são os seus maiores presentes. Josefina se alimenta. Germano chega no apartamento. Josefina confunde o mulherengo com Roberta. Germano estranha ao ver a víbora e a deixa apavorada. A princípio, ele não conhece Josefina. A víbora inventa que é amiga de Roberta. Ela comunica que acabou de chegar do interior. Germano anuncia que o apartamento não é de Roberta. Josefina decide sair. Germano não permite, pois já está tarde. Ele sugere que Josefina saia apenas no dia seguinte. Germano decide se retirar. Josefina sente ódio de Roberta. Ela comenta que a filha é uma burra. Josefina teme que Germano a delate e decide beber. O mulherengo comenta que o rosto da víbora é familiar. Ele liga para Roberta. Germano anuncia que já viu a amiga da invejosa. Roberta relembra ao amante que eles passariam o fim de semana fora. Germano revela que Gema o expulsou de casa. Ele se estressa e termina com Roberta. A invejosa chama Germano de velho idiota. Antônio e o investigador chegam na Bonita. Carlos comenta que tem provas contra Augusto. O investigador pede uma cópia dos documentos. Antônio percebe que Saul e Augusto estão envolvidos no crime. Carlos sugere que os cavalheiros se dirijam ao escritório. Alzira revela para Lázaro que procurou Medeiros. Ele exige que ela não se exponha. Alzira comenta que não pode ficar de braços cruzados. Lázaro anuncia que tem um plano. Ele fala para Alzira que eles devem agir juntos. Ela o pergunta qual é o plano. O investigador recebe os documentos. Ele decide denunciar Augusto e Saul. Carlos crê que a denúncia será feita na capital. O investigador reitera que precisa prestar a queixa no interior, pois foi onde ocorreu o crime. Ele comenta que a informação é valiosa. Roberta liga para Josefina. A invejosa comenta que levará a mãe para outro lugar. Renata fala com Carlos. Ela anuncia em voz alta que Augusto será denunciado. Roberta escuta. Renata conta para Carlos que Aníbal foi valente. Regina e Gonçalo sugerem que a mocinha descanse. Renata chama a viúva de mãe. Gonçalo relembra que Roberta não pode saber de nada. O ricaço anuncia que chegou a hora da verdade. Todos tramam contra Roberta. A invejosa segue alheia à situação. Renata agradece a Regina por nunca ter desistido da busca. A mocinha comenta que está de bem com a vida, pois tem uma mãe sem defeitos. Regina anuncia que sempre sonhou com o momento. Roberta decide alertar Augusto e liga para ele. O vilão descobre que será denunciado. Roberta exige que Augusto fuja. O vilão anuncia que não vai desistir do plano. Ele comenta que pretende partir com Renata. Sabrina e o ajudante não encontram o número da Bonita. Ela sugere que o rapaz vá para a fazenda. Sabrina dá dinheiro para o ajudante. Jerônimo continua desacordado. Aníbal e Ellison ajudam Manuela. A adolescente admite para a avó que é anorexa. Aníbal comenta que Ellison já está se tratando. A adolescente assegura que será curada. Manuela relembra que Ellison quase foi internada. A adolescente reitera que seguirá indo para a terapia. Aníbal comenta que sempre vai ajudar Ellison. Manuela anuncia que todos irão auxiliar a adolescente.
Ellison pede para a avó ainda não falar nada para ninguém. Ela comenta que quer morar na Bonita para sempre. Manuela aceita ficar calada. Ellison comenta que está no melhor momento da vida. Manuela decide esperar a melhora da neta. Gonçalo e o amigo procuram Luciana. Eles a deixam a par da situação. Gonçalo comenta que precisa descobrir se Roberta é cúmplice de Josefina. Luciana decide cooperar. Gonçalo anuncia que as autoridades também serão informadas. Regina revela para Inês que não conseguiu dormir. A mãe de André reitera que a amiga finalmente abraçou a filha. Regina comenta que Renata também ficou muito emocionada. A viúva anuncia que a sua alma está em paz. Regina teme que Jerônimo tenha morrido. Inês também reza. Regina comenta que Jerônimo é o marido ideal para Renata. Inês assegura que o amor dos pombinhos vai vencer o mal. Renata relembra que as cartas sempre indicaram que a sua mãe era amorosa. Adriana comenta que a amiga teve uma madrasta pior do que a de Cinderela. A campainha toca. Renata sente pena de Roberta. Adriana comenta que a invejosa não vale nada. Selena entra em cena. Renata não entende a visita. Ela pensa que Selena quer ver Roberta. Adriana comenta que chamou a jovem. Roberta também aparece. Ela não imagina que será exposta e crê que Selena a entregará o convite de casamento. A jovem anuncia que vai saldar as suas dívidas com o passado. Ela revela para Renata que Roberta e Augusto são amantes. A invejosa quase tem um troço e detona a antiga amiga. Ela não consegue calar Selena. Lázaro esclarece que vai honrar a memória de Ezequiel. O ajudante de Sabrina chega na fazenda. Ele comunica que a curandeira está cuidando de um ferido. Todos descobrem que Jerônimo pode ter sido encontrado. Matilde e Lázaro creem que o vingativo está vivo. Renata relembra que Roberta se hospedou na Cruz do Amor. A invejosa resolve admitir que teve um caso com Augusto. Renata xinga Roberta. Adriana também. Selena comenta que Roberta sempre foi uma invejosa. A serpente se defende. Roberta chama Renata de brega e ridícula. A mocinha anuncia que nunca prejudicaria a irmã. Adriana e Selena chamam Roberta de qualquer. Renata descobre que Jerônimo já sabia de tudo. Roberta tenta atacar Selena. Renata impede. Adriana relembra que Jerônimo sempre alertou a mocinha sobre Augusto. Selena anuncia que a sua vingança está concluída. A jovem segura a mão de Roberta. A invejosa sobe furiosa. Matilde fala para Lázaro que eles precisam viajar. Carlos mostra uma foto de Jerônimo. O rapaz comenta que o ferido está irreconhecível. Ele anuncia que Sabrina levou Jerônimo para a cabana. O rapaz comenta que o vingativo caiu de um barranco. Matilde pede a ajuda da Virgem. Carlos decide pegar dinheiro no escritório. Lázaro planeja avisar a Carina que partirá para encontrar o patrão. Carlos comenta que ainda não contará nada para Renata. Matilde decide alimentar o ajudante. Marina e Severino conversam. Ele comenta que já suspeitava de Augusto. Severino comenta que Deus é grande. Marina anuncia que Jerônimo tem que aparecer. Renata planeja confrontar Augusto. Adriana não permite. Renata grita por Jerônimo. Ela conta para Regina que Roberta e Augusto tiveram um romance. A viúva se decepciona com a invejosa novamente. Germano revela para Honório e Matias que Gema o tirou do negócio. Ele pede perdão. Honório e Matias comentam que uma desculpa não resolverá o estrago. Germano comunica que encontrou uma estranha no apartamento. Ele anuncia que momentos depois acabou reconhecendo Josefina. Honório relembra que a polícia revistou o apartamento. Germano avisa que já escutou Roberta falando com a mãe biológica. Honório decide avisar as autoridades. Germano deduz que Josefina já saiu da propriedade. Roberta hospeda a mãe em um pardieiro. A invejosa revela que está sendo desmascarada por todos os lados. Roberta comenta que também é desejada por Augusto. Josefina anuncia que a filha será excluída da família. Roberta deixa a mãe sozinha. Regina e Gonçalo comentam que a invejosa já escolheu um caminho. Adriana e Renata reiteram que Roberta nunca quis mudar. Gonçalo sugere que a mocinha vá ao banco para receber a herança. Renata anuncia que só consegue pensar em Jerônimo. Adriana comenta que a amiga não deve renunciar à herança. Renata anuncia que o dinheiro provocou a desgraça. Regina concorda. Gonçalo sugere que Renata cumpra o desejo de Roberto. Ele comenta que a mocinha pode dar outro destino para o dinheiro. Renata muda de ideia e decide ir ao banco. O investigador denuncia Augusto. O profissional decide abrir a investigação. O investigador comenta que Augusto está em um hotel na capital. Lázaro e Carlos visitam Sabrina. A curandeira abraça o capataz.
Lázaro e Carlos reconhecem Jerônimo. Eles comentam que Sabrina salvou o vingativo. A curandeira revela que tentaram eliminar Jerônimo. Ela relembra o crime. Sabrina recorda que Jerônimo estava bastante ferido. Carlos tenta fazer o amigo acordar. Ele comenta que todos estão angustiados. Lázaro pensa em levar Jerônimo para o hospital. Sabrina comenta que o vingativo sempre chama Renata. Ela ressalta que o amor faz Jerônimo se agarrar à vida. Lázaro sugere a Carlos que eles liguem para Renata, para que o vingativo escute a voz da esposa. Os oficiais vão ao prédio para prender Augusto. A atendente comenta que o vilão deixou o hotel. Renata descobre que Jerônimo foi resgatado. Carlos comenta que o estado do vingativo é grave. Ele sugere que a mocinha converse com o marido para ver se ele reage. Carlos coloca o celular no ouvido de Jerônimo. Renata exige que o marido lute pela vida. A mocinha fala para o Jerônimo que está grávida. Ela comenta que ele tem que viver. Renata exige que Jerônimo recupere as forças. O vingativo se treme. Renata esclarece para Jerônimo que eles ficarão juntos. A mocinha anuncia que fará o marido muito feliz. Jerônimo segue reagindo. O vingativo sussurra. Jerônimo fala o nome de Renata. Ele pergunta onde ela está. Jerônimo comenta que ama a esposa. Todos comemoram. Renata volta a ir às lágrimas. Jerônimo pensa em Renata. Ele segue recobrando a consciência. Jerônimo relembra que cobriu Renata. Ele recorda que dançou com a esposa. Jerônimo relembra as suas brincadeiras com Renata. Ele pensa no casamento. Jerônimo revive todos os momentos de amor. Ele relembra que Renata o apoiou durante a prisão. Jerônimo recorda que era feliz com a esposa na fazenda. Ele relembra o que fez para reconquistar Renata. A mocinha continua falando. Renata comenta que morre sem Jerônimo. Ele a acalma. Lázaro e Sabrina celebram. Os oficiais exigem que a empregada não acoberte Augusto. Medeiros escuta. A empregada comenta que o capanga pode conhecer o paradeiro de Augusto. O vilão surge em um navio. Augusto segura uma espada. Ele anuncia que não será encontrado. Augusto comenta que não podem acusá-lo de nada. Ele anuncia que irá para fora do país. Augusto parte uma melancia ao meio. Lázaro anuncia que a ideia deu certo. Carlos e Jerônimo conversam. O vingativo celebra por estar vivo. Jerônimo procura Renata. Carlos reitera que a mocinha segue na linha. Renata conta que está na capital. Ela decide viajar. Jerônimo exige ver Renata. Ele comenta que quer abraçá-la. Renata promete a Jerônimo que eles passarão a noite juntos. Ela expõe o seu amor para o marido. Regina segue emocionada. Carlos pega o celular. Renata pergunta como faz para chegar na cabana. Carlos pede para a mocinha ligá-lo quando já estiver no interior. Ele pensa em levar Jerônimo para a Bonita. Renata decide ir para a fazenda. Ela abraça a todos. Renata e Regina agradecem a Deus. A viúva segue abraçando a filha. Adriana e Gonçalo se unem. Renata comenta que Jerônimo não deixou de amá-la. Medeiros anuncia que não sabe de nada sobre Augusto. Os oficiais ameaçam prender o capanga. Medeiros recebe um cartão. Sabrina segue curando Jerônimo. A curandeira reitera que o vingativo deve passar mais tempo na cabana. Jerônimo agradece os cuidados de Sabrina. Ele não sabe como chegou no local. Lázaro revela que Sabrina encontrou Jerônimo no barranco. Eles relembram o crime. Jerônimo percebe que foi surrado a mando de Augusto. Carlos reage furioso. Ele pede para Jerônimo reconstituir a cena. O vingativo diz que foi enganado pelo falso Saul. Ele reitera que estava apressado devido ao casamento. Jerônimo recorda que entrou no carro com o meliante. Ele tem mais lembranças. No passado, Jerônimo é seguido. Ele para em frente à igreja. Jerônimo é rendido pelos capangas de Augusto. Ele desmaia. Jerônimo é colocado na caminhonete. O falso Saul teme ser descoberto. Os meliantes fogem com Jerônimo. O vingativo recebe vários socos. Os meliantes gargalham. Eles pensam que eliminaram Jerônimo. Na atualidade, o vingativo já não lembra de nada. Sabrina reitera que viu tudo. Lázaro e Carlos anunciam que Augusto e os capangas pensam que Jerônimo morreu. O capataz comenta que ninguém pode descobrir que o vingativo sobreviveu.
Honório conta para Gonçalo que Josefina passou a noite no apartamento de Germano. O ricaço relata que a víbora trata a todos como fantoches. Matias concorda. Honório crê que Josefina será pega. Gonçalo torce pela prisão. Honório e Matias comentam que estão felizes pela aparição de Jerônimo. Gonçalo decide voltar para a sala. Renata segue muito feliz. Gonçalo não comenta as novidades. Regina pede discrição ao marido. Renata revela que não irá mais ao banco. Ela anuncia que precisa viajar. Gonçalo e Regina entendem Renata. A viúva comenta que também quer viajar. Gonçalo revela que Josefina e Roberta se aliaram novamente. Ele comenta que as vilãs não podem suspeitar de nada. Gonçalo sugere que Renata adie a viagem. A mocinha anuncia que não ficará na capital. Adriana decide viajar com Renata. Gonçalo não se opõe. Regina tem um péssimo pressentimento. Renata assegura para a mãe que elas passarão o resto da vida juntas. Gonçalo comenta que o pesadelo está terminando. Ele crê que o sol voltará a brilhar para todos. Renata reitera que o seu coração é de Jerônimo. Ela abraça o pai. Carlos conta para Matilde que Jerônimo está vivo. A empregada e Manuela prometem ser discretas. Matilde pede para Carlos mandar um beijo para Jerônimo. Ela comenta que ama o galego. Matilde e Manuela comemoram. Carina aparece. Ela revela que está grávida. As empregadas pulam. Alzira comenta com Medeiros que uma viatura está rondando a região. Ele diz que Augusto fugiu. Alzira tenta apurar mais informações com Medeiros. Ela comenta que Augusto a deve um salário. Alzira exige saber o paradeiro do vilão. Ela seduz Medeiros. O capanga revela que Augusto está em alto mar. Alzira pensa em usar a informação. Medeiros convida a odalisca para sair. Alzira relembra o conselho de Lázaro. Ela recorda que o amigo tem um plano. Aníbal decide buscar Renata no aeroporto. Matilde relembra que Lázaro e Carlos seguirão na cabana. Aníbal promete ter cuidado. Ellison decide acompanhar o namorado. Aníbal apressa a jovem. Matilde e Manuela debocham. Renata comenta que não conseguiu falar com Marina. Adriana surge com a mala. Ela pergunta se Renata não está esquecendo de nada. Regina decide verificar. Roberta chega na mansão. Ela tenta apurar para onde Renata vai. Adriana não conta nada. Roberta supõe que foi delatada por Renata. A mocinha anuncia que a verdade sempre vem à tona. Renata insinua que ninguém acredita mais em Roberta. Ela ressalta que a invejosa ainda terá o que merece. Adriana e Roberta trocam ofensas. Regina surge com a identidade de Renata. Roberta estranha e indaga a viúva. Regina anuncia que Renata vai encontrar a paz. A viúva fala para Roberta que a ligaram do banco. Ela comenta que a invejosa precisa assinar alguns papéis. Roberta planeja o futuro. Gonçalo, Honório e Matias anunciam que o plano não pode falhar. Eles temem que as vilãs fiquem com o dinheiro. Roberta conta para Augusto que Renata saiu com uma mala. Os vilões supõem que a mocinha está indo à fazenda. Roberta conta para Augusto que Renata descobriu que eles são amantes. Ele exige que a invejosa negue as acusações de Selena. Roberta não revela que confessou tudo. Renata liga para Marina. A médica descobre que Jerônimo está fora de perigo. Marina se emociona. Renata revela que está a caminho da fazenda. Marina também pensa em viajar. Renata permite. A médica não contém a sua emoção. Sabrina alimenta Jerônimo. Ela comenta que o amor é o melhor remédio. Jerônimo reitera que não vai desamparar Sabrina. Ela clama por justiça. Jerônimo deseja fazer um retrato falado dos agressores. Ele admite que está com a mente confusa. Jerônimo comenta que confundiu Renata e Marina, pois crê que ouviu que a mocinha está grávida. Carlos decide contar tudo. Ele confirma que Jerônimo não delirou. O vingativo descobre que Renata também está grávida. Jerônimo vai às lágrimas. Carlos comenta que a mocinha descobriu a gravidez no dia do casamento. Ele revela que todos pensaram que o amigo havia fugido com Marina. Jerônimo reage incrédulo. Carlos decide contar os detalhes do plano de Augusto. Ele relembra o ocorrido no casamento. Carlos recorda que Saul enganou Renata. Ele relembra que Matias encontrou a caminhonete no aeroporto. Carlos ressalta que tudo apontava para a fuga. Ele relembra que Renata desmaiou. Jerônimo fica arrasado.
Augusto orienta o cúmplice. Ele exige que o meliante observe o aeroporto. Augusto comenta que deseja Renata. Luciana anuncia que todos já confirmaram que Roberta e a filha de Regina são a mesma pessoa. A profissional sugere que a invejosa assine o documento com o verdadeiro nome. Roberta obedece a Luciana. Ela coloca as digitais no papel. Luciana entrega um cheque para Roberta. A invejosa crê que está milionária. Gonçalo comenta que Roberta é ambiciosa. A invejosa admite que está contente. Regina fica calada. Josefina decide sair. Ela é abordada pelo comparsa. Josefina pede uma arma simples e eficaz. Ela recebe a pistola. Josefina comenta que chegou a hora do ato final. Gonçalo anuncia que a herança de Roberto cresceu. Ele sugere que Roberta invista o dinheiro com os mesmos investidores da empresa. A invejosa diz que quer ser independente. Luciana sugere que Roberta abra uma conta no banco. Ela diz que dará tratamento preferencial para a invejosa. Roberta reitera que ainda não quer investir. Ela deseja ficar com o dinheiro em mãos. Roberta diz que quer comprar um apartamento. Gonçalo e Regina percebem que a invejosa não está caindo na armação. Ele muda de tática. Luciana reitera que o dinheiro do fideicomisso será liberado após o próximo aniversário de Roberta. A invejosa finge não estar com pressa. Carina deseja delatar Augusto. Alzira comenta que ainda precisa arrancar a verdade de Medeiros. Manuela crê que a informação pode fazer Augusto ser preso. Alzira reitera que precisa descobrir a verdade sobre o marido. Matilde apoia a odalisca. Ellison comunica para Aníbal que continuará na Bonita. Ele crê que não será bem-vindo na fazenda. Ellison comenta que Aníbal fez Augusto ser desmascarado. Ela reitera que não quer a partida do namorado. Aníbal anuncia que não pretende sair do povoado. Severino aceita hospedar Marina. O padre demonstra sua preocupação. Antônio percebe. Eles conversam sobre Jerônimo. Os servos de Deus reiteram que a situação seguirá incômoda para Renata e Marina. Severino reitera que Jerônimo engravidou 2 ao mesmo tempo. Ele anuncia que não apoia a modernidade. Roberta conta para Josefina que já é a filha legítima de Regina. Ela mostra o cheque para a mãe. Josefina se sente dona da fortuna. Ela relembra que fez Roberta conseguir todo o dinheiro. A invejosa anuncia que poderá sacar tudo após o aniversário. Josefina fala para Roberta que elas irão percorrer a Europa. A invejosa anuncia para a mãe que é a dona do jogo. Ela comenta que passará a controlar a sua vida. Josefina percebe que Roberta está mais segura. A invejosa reitera que a mãe não voltará a manipulá-la. Josefina decide respeitar o espaço de Roberta. Ela comenta que a filha foi uma excelente aprendiz. Renata e Adriana chegam no interior. Elas são recebidas por Aníbal e Ellison. Adriana conhece os jovens. Renata descobre que Jerônimo ainda está com Sabrina. Ela fala para Aníbal que eles irão à cabana. O jovem carrega as malas. Jerônimo esclarece para Sabrina que melhorou. Ele fala para Lázaro e Carlos que quer tomar banho. Sabrina decide pegar água. Carlos supõe que Renata já está no interior. Jerônimo pede para o amigo ligar para a mocinha novamente. Renata e os demais são observados. Augusto recebe a ligação do cúmplice. Ele anuncia que não quer erros. Augusto comenta que Renata facilitou o caminho. Aníbal dirige. Renata comenta que se surpreende com a vida. Carlos entra em contato com a mocinha. Ela revela que está a caminho. Renata pergunta o endereço da cabana novamente. Ela reitera que irá até o fim do mundo por Jerônimo. O vingativo pega o celular. Renata e Jerônimo trocam juras de amor. Ele anuncia que quer tê-la. Renata pede para Jerônimo ser paciente. Ele comenta que sente falta das sardas dela. Renata promete encher Jerônimo de carinho. Ele revela que está feliz com o filho. Renata anuncia que a criança será fruto de um grande amor. Um carro passa na frente de Aníbal. Todos gritam. Jerônimo escuta. Os meliantes atiram. Eles invadem a caminhonete. Adriana e Ellison entram em surto. Renata é rendida. Aníbal apanha. Adriana e Ellison gritam por socorro. Renata é levada para outro carro. O meliante dispara. Os bandidos fogem com Renata. Adriana e Ellison se protegem. Jerônimo comenta que escutou vários gritos. Carlos não consegue falar com Renata. Jerônimo deduz que aconteceu uma desgraça. Carlos não consegue falar com ninguém. Carlos alarma os amigos. Aníbal geme de dor. Ellison o socorre.
Todos percebem que Renata foi levada. Aníbal revela que viu o capanga de Augusto. O celular toca. Adriana o atende. Ela revela para Carlos que Renata foi raptada. Jerônimo quase tem um troço. Ele pega o celular. Adriana revela que Aníbal está ferido. Ela comenta que segue no meio do nada. Jerônimo sugere que Adriana ligue para a Bonita. Ele decide entrar em ação. Jerônimo exige o empenho dos amigos. Ele anuncia que Renata precisa ser resgatada. Matilde fala com Adriana. A empregada descobre que Renata foi sequestrada. As empregadas descobrem que Aníbal levou um tiro na perna. Matilde comenta que Elison e Adriana estão bem. Alzira decide pegar os desesperados. Matilde pede para a madrinha ligar para o investigador. Ela sai com Alzira. Augusto descobre que capturaram Renata. Ele celebra. Gonçalo e Regina chegam na mansão. O ricaço recebe a ligação de Adriana. Gonçalo percebe que a baixinha está chorando. Regina se preocupa. Adriana revela que tem péssimas notícias. Jerônimo quase passa mal. Ele descobre que Renata está sob o domínio de Augusto. Regina revive o seu sofrimento. Honório fala para Gema que Germano recolheu os pertences. Ele assegura que Roberta não voltará para a empresa. Honório conta para Matias que futuramente eles podem comprar as ações de Gema. O bonitão recebe uma ligação. Matias descobre que Renata foi sequestrada. Honório se preocupa. Adriana sente pena de Aníbal. Matilde o auxilia. Ela decide ver Elison e Aníbal. Adriana revela que o jovem reconheceu Capanga. A baixinha teme que Renata morra. O investigador decide fazer outra denúncia contra Augusto. Alzira anuncia que quer depor. Ela revela que conhece o paradeiro de Augusto. Jerônimo exige que Lázaro dirija mais rápido. Eles comentam que Augusto não conseguirá o que quer. Carlos revela que o vilão está em um barco. Jerônimo amaldiçoa Augusto. Lázaro não sabe como o vilão descobriu a chegada de Renata. Jerônimo admite que Augusto é esperto. Lázaro desconfia de Roberta. Jerônimo analisa a possibilidade. Lázaro reitera que Augusto e Roberta são amantes. Jerônimo admite que sabia de tudo. Carlos comenta que Roberta quer prejudicar Renata. Jerônimo admite que a cunhada é uma desalmada. Regina fala para Gonçalo que a história está se repetindo. O ricaço assegura que vai encontrar a filha. Matias anuncia que Honório fretou um voo para o interior. Regina não consegue parar de chorar. Gonçalo anuncia que é capaz de dar a vida por Renata. Ele e Regina acompanham Matias. Adriana depõe. Ela reconstitui a cena do crime. Adriana comenta que Aníbal estava dirigindo. Ela segue descontrolada. O investigador comenta que Aníbal está no hospital. A autoridade decide ir ao local. O investigador anuncia que Alzira quer depor. Adriana dispensada. Alzira aparece. Ela declara que Medeiros delatou Augusto. A noite cai. Roberta chega em casa. Ela grita por Paulina. A empregada corre. Roberta comenta que está com dor de cabeça. Ela percebe a ausência de todos. Paulina revela que Matias, Regina e Gonçalo saíram juntos. Roberta estranha. Paulina anuncia que Renata foi sequestrada. Roberta disfarça o seu entusiasmo. Ela liga para Augusto. Roberta pergunta se o vilão sequestrou Renata. Ele confirma. Roberta revela que todos viajaram. Augusto assegura que jamais será encontrado. Roberta pede para saber o paradeiro de Renata. Augusto não fala nada. Roberta sugere que o vilão suma no mundo com a mocinha. Renata chega no barco. O capanga a manda para a cabine. Augusto reitera que Renata o excita. A mocinha segue apagada. Renata é colocada na cama. Ela continua amordaçada. Antônio recebe a ligação de Jerônimo. Ele lamenta a situação. Antônio pede para Jerônimo manter a fé. Severino hospeda Marina. Antônio recebe a médica. Severino nota a aflição do colega. O padre e Marina descobrem que Augusto sequestrou Renata. Todos comentam que o vilão enlouqueceu. Marina crê que Augusto é capaz de cometer uma loucura. Antônio e a médica decidem ir à Bonita. Severino fica sozinho. O médico cura Aníbal. Ele sugere que o jovem não se esforce. Matilde insinua que a perna de Aníbal está amaldiçoada. Elison a repreende. Aníbal descobre que precisa depor. Ele anuncia que não está envolvido no sequestro. O médico sugere que Aníbal não se assuste. Ele reitera que todos os feridos depõem. O médico sai. Matilde assegura que Aníbal não será acusado. Ela sugere que ele fale o que sabe.
Adriana esclarece para Honório que está bem. Ela sugere que ele siga na capital. Gonçalo e Regina seguem aflitos. Adriana pede para Honório vigiar Roberta. Manuela leva chá para Regina. Todos desejam que Jerônimo chegue logo. Manuela comenta que o vingativo deve estar chegando. Jerônimo surge debilitado. Todos ajudam o vingativo. Gonçalo comenta que Jerônimo foi valente. O vingativo reitera que quer proteger Renata. Todos exigem que Jerônimo descanse. O vingativo segue teimoso. Gonçalo admite que não há novidades sobre Renata. Jerônimo anuncia que está disposto a eliminar Augusto. Gonçalo reitera que o vilão será castigado. Jerônimo vai para o quarto. Os preocupados ficam na sala. Matias comenta que Augusto é um animal. Gonçalo teme que o vilão agrida Renata. Matias crê que Augusto ama a mocinha. Ele deduz que Renata não será machucada. Lázaro reencontra Carina. Ele conta para ela que está apressado. Carina anima o marido. Ela anuncia que não pode se calar. Carina deixa Lázaro desconfiado. Ele revela para ele que a vida os premiou. Carina conta para Lázaro que está grávida. Ele reage eufórico. Lázaro grita. Ele rodopia com Carina. Lázaro crê que o bebê será um menino. Carina discorda. Lázaro anuncia que já ama o filho. Carlos coloca Jerônimo na cama. Regina decide cuidar dos ferimentos do amigo. Ela percebe que Jerônimo segue péssimo. Carlos exige que o amigo se cuide. Regina pede gases. Jerônimo sugere que a viúva procure Renata. Regina admite que a mocinha corre perigo. Ela confirma para Jerônimo que é mãe de Renata. O vingativo reitera que já desconfiava. Ele comenta que Renata e Regina se parecem. A viúva relembra a reação da filha. Jerônimo lamenta por não ter presenciado o momento. Regina informa ao vingativo que nem todos sabem da verdade. Ela diz que Gonçalo armou uma arapuca para Roberta. Jerônimo comenta que a invejosa pode ter alertado Augusto. Ele exige falar com Gonçalo. Jerônimo assegura que Roberta sabe onde Renata está. A mocinha acorda. Augusto acaricia Renata. Ela se assusta com um beijo dele. Augusto comenta que Renata está a bordo. A mocinha segue assustada. Renata descobre que está em um barco. Augusto reitera que a embarcação se chama Renascer. Renata comenta que o vilão enlouqueceu. Augusto anuncia que Renata não deu opção. Ela decide partir. Augusto exige que Renata não grite. Ele é agressivo com ela. Augusto reitera que Renata não tem escapatória. Ela o chama de infeliz. Augusto comenta que sempre agradou a Renata. Ela insinua que ele não ama ninguém. Renata acusa Augusto de ter um caso com Roberta. Ele nega. Augusto admite que agiu contra Jerônimo. Renata informa ao vilão que prefere morrer a ficar com ele. Jerônimo exige que Gonçalo pressione Roberta. Matias pede o mesmo. Jerônimo comenta que Roberta não pode saber que ele está vivo. Regina admite que a invejosa não presta. Adriana diz que Roberta viu Renata com a mala. Gonçalo decide ligar para Honório e Constanza. Ele diz que precisa de ajuda para encurralar a invejosa. Augusto percebe que Renata está alterada. Ele diz que a fará feliz. Renata não permite que Augusto a toque. Ele anuncia que irá domá-la. Renata admite que se enganou com Augusto. Ele quase bate nela. Augusto deseja o corpo de Renata. Ela reitera que o seu coração sempre será de Jerônimo. Augusto anuncia que o vingativo morreu. Renata segue o jogo do vilão. Augusto comenta que a mocinha está viúva. Ele sugere que Renata chore pelo marido. A mocinha atua. Renata chora. Jerônimo pede para Carlos capturar Medeiros. Ele comunica que o capanga pode ser útil. Matias decide acompanhar Carlos. Jerônimo comunica que está sem celular. Carlos e Matias saem. Adriana também se retira. Constanza e Honório invadem o quarto de Roberta. Eles anunciam que Gonçalo quer falar com ela. A invejosa exige ficar sozinha. Honório liga para Gonçalo. O empresário coloca a ligação no viva voz. Gonçalo exige que Roberta seja sincera. Ele pergunta onde está Renata. Roberta assegura que não sabe de nada. Gonçalo comunica que já descobriu que a invejosa e Augusto se aliaram. Roberta reitera que ninguém tem provas contra ela. Constanza e Honório culpam a invejosa. Eles comentam que ela não tem credibilidade. Roberta assegura que não está envolvida no crime. Ela exige que deixem de culpá-la. Gonçalo admite que não confia em Roberta. Ela jura pela sua vida que desconhece o paradeiro de Renata. A mocinha pensa em escapar.
Renata vê uma imagem da Virgem. Ela comenta que Augusto precisa continuar pensando que Jerônimo morreu. Renata deduz que o vingativo irá resgatá-la. Ela teme que Aníbal, Ellison e Adriana estejam feridos. Renata reza. Augusto fala sozinho. Ele comenta que Renata precisa mudar. Augusto anuncia que já não necessita fingir. Ele bebe.